Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Jesus participa das nossas amizades, Ele transforma amigos em irmãos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. As nossas relações, quando Jesus participa dela, nós começamos a ter um discernimento muito maior. E percebemos também uma coisa: assim como nós precisamos do perdão, outras pessoas também precisam. Assim como nós erramos, outras pessoas também erram. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós acabamos tendo discernimento do mundo espiritual, aquilo que nós definimos como sabedoria. E dessa forma, nós conseguimos entender que muitas vezes as pessoas agem influenciadas não pelo que elas pensam, mas pelo que elas sentem. E o que elas sentem? O espírito que está no ambiente. E que espírito que está no ambiente? Esse é o ponto central. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que você ouve falando de Jesus, que muitas vezes frequenta a igreja. Que tipo de música essa pessoa ouve? Quando ela fala de alguém, ela fala bem ou fala mal? Ela costuma falar de si mesma, de admitir seus erros? Como é a relação que ela tem com o dinheiro e com as outras pessoas? Ela procura o amor ou ela sabe que Deus é o amor? Então, tudo isso são indicativos que você vai ter problemas com essa pessoa. Porque da mesma forma que você ouve ela falando mal de outras pessoas, para outras pessoas ela vai falar mal de você também. Porque nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos para nós mesmos. Então, se dentro da pessoa não existe Jesus, o que será que existe dentro dela? O que será que eu posso esperar dessa pessoa? Então, uma amizade que começa sem Jesus, ela acaba nessa vida. Mas uma amizade que começa junto ao Senhor, ou que o Senhor participa da conversa desses amigos, ela se torna sinônimo de eternidade. Então todos nós sabemos que se morremos crendo no Senhor, também assim ressuscitaremos com Ele. Então a nossa fé, ela se torna mais ampla. Então nossa relação, ela se torna maior, não apenas algo de circunstância. Porque até onde eu me lembro da juventude e das coisas, até mesmo da escola, o amigo era aquele que você procurava todos os dias. É aquele que você conversava, é aquele que você ia na casa, é aquele que você podia ser quem você era e ele continuava sendo seu amigo. É aquele que te defendia, é aquele que te protegia, é aquele que estaria ali com você em qualquer circunstância. É aquele que podia te falar a verdade, que você não ficava magoado com ele. Porque você sabia que, de alguma forma, ele sempre esteve com você. Ele sempre gostou de você. Só que tem amizades que elas duram o tempo que são interessantes. O tempo que os interesses de cada um possam se satisfazer. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Mas quem pode perdoar sem Deus? E aí nós voltamos lá no começo. O que essa pessoa fala? Talvez você queira ver virtudes que são frutos do Espírito Santo em pessoas que não têm o Espírito Santo. E você se frustra. Mas tudo isso é por quê? Porque você não tem sabedoria, você não tem discernimento espiritual. Tem apenas expectativas. Eu posso morrer de vontade de alguma coisa. E isso não quer dizer que aquilo vai acontecer. Assim como eu posso sentir medo de algo e aquilo exatamente acontecer. Então o que eu sinto não necessariamente impede alguma coisa, mas é um reflexo de tudo, aquilo que eu acredito e aquilo que está dentro de mim. Se a gente vai lá em João 15, versículo 10, 11, 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E o que Jesus está nos ensinando? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, então existe uma condição. Eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Certo, Senhor? Se eu obedecer os mandamentos, o que acontece? Permanecerão no meu amor. Você às vezes não se sente amado. Você às vezes não se sente querido por ninguém. Se sente sozinho, se sente vazio, se sente triste, se sente dependente emocionalmente de outra pessoa. Aqui está a razão. Você não obedece a Deus. Por isso, o amor não está a você. E você insiste em querer obedecer pessoas, para que dessa forma pareça que está demonstrando amor. Quer um exemplo disso? Se a pessoa tem ciúme de alguma coisa, mesmo você sabendo que aquilo não tem nada de errado, você deixa de fazer, você obedece à opinião dela, para que ela pare de brigar ou desconfiar de você. Então você tenta passar uma certa segurança cumprindo regras. Quando recebe uma ligação da pessoa, nunca pergunta como você está, mas sempre pergunta onde você está. Não se importa com os teus sentimentos, não se importa com você em nada. Só se importa se os interesses dela, se o ego dela ou se as coisas delas estão em risco. De resto, tanto faz. A sua vida só serve enquanto você for obediente às regras que ele diz. E olha quando nós começamos a obedecer os mandamentos de Deus, começamos a colocar em prática aquilo que nós lemos na Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se você quiser encontrar o amor, conheça os mandamentos de Deus. Mas nós só podemos cumprir os mandamentos de Deus se o Espírito Santo estiver conosco. Porque se ele não estiver em nós, a nossa consciência não permite. Porque existe uma falsa sensação de que se eu estiver obedecendo a Deus, eu estou abrindo mão da minha vida. E é justamente o contrário. Porque os meus sentimentos dizem que eu não tenho uma vida, porque eu dependo emocionalmente de outra pessoa, da aprovação de outra pessoa, da presença de outra pessoa e das coisas de outras pessoas. E aqui nós entendemos que se nós obedecemos a Deus, o seu amor permanece em nós. E por que o amor de Deus permanece em Jesus? Porque Jesus também obedece a Deus. Então olha que a mesma lei que serve para Jesus e o mesmo exemplo das coisas que ele faz é exatamente as coisas que nós também devemos fazer. Jesus ele não é hipócrita de pedir uma coisa para nós e fazer outra coisa totalmente diferente. Ele é o exemplo de tudo aquilo que ele pede. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Olha o que mais que acontece quando eu obedeço aos mandamentos de Deus. O amor permanece em mim. Qual é o segundo sentimento? Alegria. E às vezes você não se sente feliz, não se sente completo, não se sente nada, só fica sentindo triste e sentindo mal. Olha como a presença de Deus transforma os nossos sentimentos. E às vezes a gente achando que a alegria era uma questão de circunstância, de acontecimento, das coisas acontecerem exatamente da forma que nós gostaríamos. E Jesus está dizendo não. Se eu permaneço em vocês, vocês vão sentir além de amor, alegria. E ainda ele complementa. E a alegria de vocês será completa. Porque sem Deus parece que sempre está faltando alguma coisa, sempre algo precisa acontecer, sempre nós temos uma meta e um objetivo e parece que enquanto nós não alcançamos aquilo, a nossa vida ela não começa.
Então Jesus já nos deu 2 lições. Obedeçam os meus mandamentos e o meu amor estará em vocês. E quem não obedece os mandamentos de Deus? O amor não tá. A alegria tá? Também não. Como essa pessoa vai se divertir? Bebendo, usando droga, tentando diminuir as pessoas, colocando a vida dela em risco e fazendo coisas que são totalmente desnecessárias, coisas que custam dinheiro. Exatamente assim. Então a ausência de Deus causa um buraco dentro de nós emocional. Porque quem pode suportar essa vida sem amor se nós nascemos para ser amados? Se a gente continua lendo, e aqui para mim é a parte que mais complementa as coisas. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E olha o que Jesus está nos dizendo. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, porque eu converso com vocês, eu conto para vocês aquilo que eu sinto, eu conto para vocês aquilo que eu penso, tudo aquilo que me é conhecido eu divido com vocês. Jesus ele dá um exemplo de amizade muito maior do que nós esperamos e do que nós imaginamos. Ontem nós falamos sobre o nosso nome estar escrito no livro de Deus, no livro da vida, nos céus. Também falamos das pessoas que chegariam lá e essas pessoas ajudaram outras pessoas a fazer o que é certo e nós iríamos brilhar por toda a eternidade. E como foi bom ouvir essas palavras. E como é bom saber também que Deus não olha como simplesmente servos, Ele nos olha como amigos. E talvez seja isso que nós devemos fazer, começar a olhar as pessoas como amigos. Não como pessoas que têm algum tipo de obrigação. Se você tem um amigo que você conhece desde sempre, poxa, legal. Você já falou de Jesus para essa pessoa? Essa pessoa ela conhece o Senhor, não conhece? Já mandou esse devocional? Mas antes de você mandar o devocional, se Deus tem feito algum tipo de transformação na sua vida, porque você não tem que fazer as coisas porque eu falo, você tem que fazer as coisas porque você sente. Então, você está ali, muitas vezes, com um amigo que é teu amigo mesmo, de tempo, só que ele ainda anda perdido. Então você vai lá, chega nessa pessoa, começa a conversar com ela, começa a contar de como os teus sentimentos mudaram, como eu sempre faço, olha, antes eu me sentia assim, hoje eu me sinto assim. Depois você diz a razão, explica, fala, e aí você pergunta, você não gostaria de ouvir também? É muito bom, não sei o quê. Cara, legal. E aí você vai ajudando o seu amigo a conhecer também a Jesus, a ficar amigo também de Jesus, porque senão a eternidade essa pessoa ela não vai estar lá. Não adianta a gente depois chegar para Deus e questionar onde estão os nossos amigos, aonde estão os nossos familiares. Porque talvez compete a nós ajudar essas pessoas a fazer o que é o certo. Você está se capacitando todo dia, você está lendo a Bíblia, você está renunciando ao pecado, você está tentando ser melhor para quê? Porque você quer alguém? Porque você quer ser um bom pai, uma boa mãe? É para quê? Para quê? Então nós devemos praticar aquilo que Deus tem nos preparado, porque não é em vão. Deus não está te levantando em vão. Ainda que você não se reconheça assim, mas você já sente que Deus tem algo para você. A palavra nos ensina que existe amigo mais chegado que um irmão. Então as amizades que Deus coloca na nossa vida são importantes. Ele fala também que o homem afia o homem. Então cabe à nossa vida ter um propósito maior de ajudar também as pessoas que nós conhecemos, tanto as que nós não conhecemos, porque nós não fazemos diferença. Eu não gasto mais energia numa pessoa que eu conheço do que numa que eu não conheço. Eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque se eu só amo a minha casa, o que eu tenho feito demais? Até as pessoas que não acreditam em Deus conseguem fazer isso. Então eu tenho que ir além dos meus interesses, além das coisas que eu penso, além do que eu imagino, para que Deus ele possa realmente olhar para mim e dizer, olha, você é um bom servo, você é um bom amigo.
E eu revelo tudo a você, toda a sabedoria de Deus, porque conforme nós vamos lendo a Bíblia, cada vez que nós passamos por um versículo, Deus revela algo novo que a primeiro instante a gente não tinha nem percebido. E assim a nossa vida, ela vai se modificando graças a Deus, graças ao Senhor. E a frase ela diz que além de amigos, nós nos tornamos o quê? Irmãos. Mas como isso é possível? Se nós não temos o mesmo pai, se nós não temos a mesma mãe, como isso é possível? Como isso se dá? Como que a palavra explica isso? Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 16 a 18, a palavra de Deus nos ensina assim: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não se pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha como nós nos tornamos filhos de Deus. Antes nós éramos amigos por servir ao Senhor. Mas se eu me torno filho e você se torna filho, se ambos somos filhos, nós somos irmãos. Então ficou claro o conceito por que a gente se define irmão. Porque nós nos tornamos filhos de Deus. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito. E nessa união, o que eu sinto? O que nos meus pensamentos fica claro? Para afirmar que somos filhos de Deus. Então eu me sinto filho de Deus. E por que eu sinto? Porque o Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. Eu não sei se vocês às vezes têm discernimento, mas é muito doido. A Bíblia é o único livro que fala de coisas que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Como que você vai falar de um espírito? Como que você vai explicar para uma pessoa um espírito? Como que do nada você vai sair nesse conceito e nesse discernimento? Então, conforme nós vamos lendo a Bíblia, o nosso discernimento espiritual, a nossa sabedoria, ela começa a aumentar e nós começamos a entender que esse mundo físico, ele é influenciado pelos espíritos. Até uma outra coisa que influencia, o sol, o dia e a noite, também influencia totalmente o comportamento das pessoas. Até o nosso comportamento ele é influenciado se existem pessoas perto ou se existem pessoas longe. Quem é você quando ninguém te vê? Quando você está sozinho? Quando você tem a oportunidade de fazer o que você quiser? Quem que é você? Quem você ouve? Os seus interesses ou o Senhor? Então nós não podemos mudar de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida. Nós deveremos permanecer os mesmos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está unido com o nosso Espírito. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele tem guardado para o seu povo. Então, você acha que Deus não vai te favorecer? Você está unido com Ele, você faz parte do povo dEle, você é filho dEle. Então nós não precisamos ficar nos humilhando para que as coisas deem certo, mas nós precisamos fazer o quê? Obedecer a Deus, conhecer a palavra, praticar aquilo que Jesus ensina. Aí a nossa vida vai dar certo, mas a gente só quer a bênção. Ontem nós falamos sobre isso também, sobre esquecer da bênção e focar no livro da vida, focar na eternidade, focar na vida além dessa vida. E também receberemos com Cristo aquilo que tem guardado para Ele. Então assim, aquilo que é nosso já está guardado por Deus. Porque é o Espírito dEle quem vai nos conduzir. É o Espírito dEle quem vai nos guiar. E aqui vem as questões. Você imagina a amizade entre duas pessoas, que é o Espírito de Cristo que une o Espírito dela. Cara, como que vai ser essa amizade? Como que vai ser a conversa dessas pessoas? Vai ser um querendo cuidar do outro.
Mas não cuidar no sentido de tolir todas as coisas, de ficar falando mal. Mas as conversas, eles vão falar de Jesus, eles vão falar de si mesmo, eles vão falar de transformação, eles vão falar de palavra. São conversas totalmente diferentes. Então, nesse ponto, também já não são mais uma conversa de amigos, mas é uma conversa de irmãos. E assim como nós conhecemos pessoas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nós conversamos com essas pessoas com um carinho muito grande. Agora, pega uma pessoa do mundo e fala sobre essa amizade. Ela acredita que não é possível, porque para ela todo mundo é uma carne em potencial, é uma pessoa em potencial. Ela sempre está sendo tentada por todas as coisas. Lembra que nós falamos também que Deus daria um escape para as tentações? E você acha que você, unido com Deus, você iria olhar outra pessoa como objeto de desejo alguma coisa? Você acha que se o Espírito Santo tivesse em você, você ia conseguir desrespeitar a Deus desse jeito? Não faz sentido. Se Deus estiver nas duas pessoas, então, acabou. Então nós temos que cuidar para que Deus sempre esteja forte em nosso coração. Sempre, sempre. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, quando nós aceitamos as coisas, mesmo sem entender, acreditando que o sofrimento que nós temos nessa vida, eles são passageiros, mas a glória que está sendo construída para nós é muito maior. E a palavra deixa claro. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, por isso nós toleramos, por isso nós suportamos, por isso muitas vezes nós nos calamos, por ter esse discernimento de que existem espíritos que estão usando de pessoas e o espírito que está unido com o Senhor, ele tem um comportamento diferente do que o espírito daquele que não está unido com o Senhor. E esse espírito ele vai permanecer em nós, e esse amor vai permanecer em nós enquanto nós obedecemos, porque parou de obedecer, parou de sentir o que é bom e vai voltar a sentir tudo aquilo que você sentia antes. Então existe uma condição. Por isso, eu repito mais um dia, leia a palavra de Deus, para que essa união ela possa ser fortalecida. Escute louvores, escute o devocional, frequente a igreja, evangelize, fale de Jesus. Você sente que a pessoa que você tem um relacionamento é seu amigo? Você teria liberdade de contar todas as coisas? Porque Jesus fala, vocês são amigos porque eu posso te contar tudo o que é conhecido. Então, se você tem um relacionamento com alguém, da forma que ele seja, que você pode falar 100% das coisas com essa pessoa verdadeiramente é seu amigo. Porque em Deus as coisas são diferentes. E é complicado que a gente coloca as nossas relações humanas um peso muito maior. E como elas começam sem Deus, elas começam totalmente deformadas e distorcidas. E como machuca quando um relacionamento desse acaba. Mas machuca mais ainda quando uma pessoa que é seu amigo, ela vive longe de você. Como machuca às vezes você não conseguir ficar perto de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você ama. Mas tudo bem, porque nós estamos entendendo que Deus ele tem um propósito maior e que nós devemos sim entregar o Senhor a todas as pessoas, independente das circunstâncias. Todos os dias eu venho aqui e prego a palavra de Deus. Todos os dias eu tô 100%? Não tô. Mas quando eu começo a falar do Senhor, aí sim eu fico bem, aí eu me alegro, aí eu me animo, aí eu coloco o meu coração no lugar certo. Então eu posso me escolher, ficar alimentando a minha tristeza, ficar alimentando as coisas que eu gostaria, ou eu posso tomar uma decisão de falar de Jesus sabendo que ele vai se manifestar em mim, que quando o meu espírito se unir ao Espírito de Deus, ele vai ressignificar todas essas coisas. E assim eu posso suportar esse sofrimento, posso suportar mais um dia, posso suportar todas as coisas. Dá para entender? Dá para entender como a nossa vida ela se torna maior? Como o nosso relacionamento com Deus ele só cresce com o tempo? Cada vez ele se torna melhor. Pensa sempre nisso.
Quando Jesus participa das nossas amizades, Ele transforma amigos em irmãos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus para adquirir sabedoria espiritual, que o Senhor Ele possa estar dentro de você, curando as tuas feridas, colocando amor dentro do teu coração, tirando esse sentimento de solidão, de angústia, de ansiedade. Que a palavra de Deus ela possa conduzir o teu espírito a um lugar bom, que você escute louvores. Se você ir no Spotify e pesquisar meu nome, tem uma playlist com mais de 1000 louvores, porque todo dia que eu posto um devocional, eu posto um louvor novo. Então, se você às vezes não tem intimidade ou quer conhecer novos, pode ir lá, pesquisa, põe, você vai ouvir, vai ver, começa a ouvir coisas diferentes, fazer coisas diferentes, que você vai sentir coisas diferentes. E você entendeu que o amor é estar unido com Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.